Olá, mais de 1.000 mortos e de 44 mil casos confirmados. Esses números que não param de crescer fazem parte da evolução do coronavírus, que agora se chama Covid-19. Os 34 brasileiros que viviam em Wuhan estão na base aérea de Anápolis e passam bem, mas a preocupação com a doença continua. As medidas já adotadas e as que ainda devem ser implantadas são o tema do Câmara Debate, que começa agora. Eu recebo 2 deputados da área de saúde, o médico Dr. Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, e a enfermeira Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Senhora, senhor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate. Obrigada, Maricela. Deputado Dr. Zacarias, eu começo com o senhor. Qual a sua avaliação sobre as ações adotadas até o momento em relação ao coronavírus no Brasil? Eu achei de suma importância. Inclusive, eu participei da visita lá na base aérea de Anápolis, na sexta-feira, onde eu acompanhei o governador do estado, o ministro da Saúde, e os generais e o brigadeiro Macedo, no qual eles mostraram toda a estrutura montada na base, né? Inclusive a logística, a estratégia, desde a saída até o retorno ao Brasil. Assim, eu achei muito importante essa medida, né? Porque até então, até eu questionei, mas por que, né? Um custo altíssimo de estudo, que isso aí gera uma série de problemas, de pessoas questionando assim. Mas quando eu vi, na realidade, da gravidade da situação no qual os brasileiros pediram, né, ao governo que fosse buscá-lo, eu confesso para você que eu fiquei orgulhoso de ser brasileiro e de ser goiano, de ver aquela estrutura montada para que isso pudesse acontecer. Ou seja, você defendendo o cidadão brasileiro. É muito comum a gente ver aí nos jornais, televisão, nos filmes, né? As pessoas falarem assim, nossa, mas um americano é muito nacionalista, ele tem bandeira na casa dele, ele tem bandeira nos carros, tem tudo isso. E até então a gente fica só admirando as pessoas. Quando eu vi o que foi montado ali, eu falei, olha, eu vou te falar, tem que tirar o chapéu mesmo, né? E agradecer e ter orgulho de participar desse momento, né? Que eu acho de suma importância, da saúde, e o benefício que isso aí trouxe para os pacientes. E o gesto do país, né? Exatamente. Isso. Que o parlamento deu a resposta Exato. no momento, acredito eu, que deva ter sido o projeto de lei que com mais rapidez tramitou aqui na casa. Isso tudo também em função de uma declaração do presidente da República na sexta-feira, mostrando uma preocupação com relação à legislação vigente no país, né? E nós, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde, que eu tenho o prazer de ter o Dr. Calil junto conosco, e aqui registrar, gente, porque a gente precisa reconhecer a grandeza dos colegas parlamentares que nós temos. O Dr. Calil está sendo indicado para o Prêmio Nobel de Medicina, porque ele é um grande cirurgião pediátrico, e a gente fez esse gesto na Comissão de Seguridade Social e Família, que tem o apoio do nosso presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, porque ele é um dos grandes cirurgiões de malformações congênitas, em especial de crianças siamesas. Então, tê-lo aqui conosco nessa mesa também tem esse significado do reconhecimento do conjunto de parlamentares. No sábado, tão logo eu conversei com o presidente Rodrigo Maia, eu manifestei a preocupação e a necessidade da gente agilizar o processo dos textos. Para a gente não perder a cronologia, quando a senhora falou, o presidente da República se manifestou na sexta-feira, nós estamos falando 31 de janeiro. Isso, exatamente. Sábado, a senhora conversou com o presidente Rodrigo Maia, 1º de já fevereiro. Com essa preocupação. Vamos fazer essa linha do tempo que eu acho importantíssima. Sábado, 1º de fevereiro. Exatamente. Com o presidente Rodrigo Maia, deixei mensagem para o ministro Mandetta, colocando a nossa casa e a Frente Parlamentar e a Subcomissão de Saúde à disposição. Na segunda, o Ministério já tinha um texto grande, aí eles enxugaram o texto. Dia 3 de fevereiro. Isso. Dia 4, próximo ao meio-dia, chegou aqui na casa e às 22 horas nós tínhamos o texto aprovado no plenário da Câmara. Isso passando o requerimento, o Colégio de Líderes, que foi às 17 horas, o início dos trabalhos às 19 horas e às 22 nós já tínhamos o texto pronto, inclusive com as emendas aprovadas no plenário da Câmara. Dia 4 de fevereiro. Isso. Então, assim, só para quem às vezes não acompanha muito o processo legislativo,
esse projeto, o trâmite normal seria ele chegar à Câmara, ser despachado pelo presidente para as comissões permanentes, Comissão de Seguridade Social e Família, com certeza, e a CCJ, exato, depois ir ao plenário da Câmara junto com as outras pautas. Quando a deputada fala em reunião de líderes, essa reunião de líderes decidiu, não, isso é uma prioridade. O presidente da Câmara tirou das comissões, levou direto para o plenário. A deputada Carmen Zanotto foi indicada como relatora da proposta e tudo isso aconteceu no plenário da Câmara nesse intervalo de poucas horas. De poucas horas, com a participação de todos os líderes, de todos os partidos, muitos partidos colaborando com a implementação do texto. Parte das emendas a gente pôde acolher, nem todas, porque o ministro Mandetta assumiu o compromisso conosco de que virá para casa um texto, né, doutor Calil, com em torno de 84 artigos, então um texto mais amplo, atemporal, ou seja, para outras situações ele poderá ser utilizado. Então, este texto tem prazo, que é para esta situação. O Senado, no dia seguinte, naquela noite recebeu, no dia seguinte votou. Dia 5 de fevereiro. Isso, na quarta-feira, e o presidente sancionou na quinta-feira. Isso tudo para dar exatamente esta acolhida e organizar a legislação vigente, porque alguns textos já tratam deste assunto, mas este texto organizou para essa situação dessa emergência sanitária. E isso que o doutor Calil coloca, para nós que somos da área da saúde, tem um significado muito grande, porque nós somos muito cobrados. Por que trazê-los? Por que não deixá-los lá? E, gente, assim, ó, o cuidado com o isolamento que está sendo dado é o cuidado que a gente aprende na universidade, é o cuidado que a gente pratica nos setores de isolamento, e isso a gente também precisa fazer no dia a dia, também como cidadãos, o autocuidado, né? Que muitas vezes, Maristela, a gente não toma o mínimo cuidado de, por exemplo, não ir à sala de vacina quando o serviço público disponibiliza a vacina, né? A vacina para o idoso começou da gripe lá em 2009. Eu era gestora municipal. Eu me lembro das dificuldades que a gente tinha para convencer a população idosa a ir até a sala de vacina, porque melhora a imunidade dela se ela comparece às salas de vacina. Além da gente ter que comparecer, e nós vamos viver aí, né? Nós temos o período de inverno, em especial agora no sul do país, que é mais intenso, comparecer às salas de vacina, o autocuidado, né? Que é cuidar ao tossir e ao respirar, cuidar com ambientes fechados, com muita população, ou seja, superlotados, procurar abrir janelas. Lavar as mãos. Lavar as mãos, que é o cuidado básico. Muito importante. Álcool gel. E o lavar as mãos não é passar embaixo da torneira, né? É realmente a gente fazer toda aquela movimentação de limpar os dedos. Porque a gente tem que o acolher. Então, assim, ó, quero dizer para os deputados e deputadas que estão sofrendo até alguma crítica, né? Isso. Porque foi para Anápolis. Quero dizer para a população do estado de Goiás, o acolhê-los na base aérea, com todos os cuidados que estão sendo realizados, é muito mais tranquilo, tanto para os profissionais de saúde que estão lá prestando cuidado com todos os equipamentos necessários, assim como para as pessoas que vieram e os seus familiares quando eles forem liberados, né, doutor Calil? Deputada, eu queria só finalizar essa questão da tramitação legislativa, mostrar como foi importante isso. A ideia inicial do presidente da República era editar uma medida provisória, porque, como diz a Constituição, assuntos de urgência e relevância edita-se medida provisória. E o presidente da Câmara alertou o presidente da República, não é a melhor proposição legislativa para isso, que vai ter que passar por uma comissão mista e depois ser votado nas duas casas. A melhor forma é um projeto de lei, e assim foi feito e deu tudo certo. A medida provisória, ela tem validade a partir da sua publicação. Sim. Mas a participação das duas casas seria praticamente no decorrer das situações acontecendo. Exatamente. Então, a situação do planejamento, de todo o cuidado que os ministérios estão tendo com essa situação, a nossa participação poderia ser daqui 60 dias, até isso tudo tramitar. Então, o PL foi importante porque houve a colaboração e a participação intensa de todos os deputados e líderes aqui da Câmara e da mesma forma do Senado. O senhor queria fazer um comentário? Não, eu queria destacar assim, que o próprio ministro Mandetta, ele esteve aqui o tempo todo, né? Ele ficou... Isso. E foi uma coisa muito interessante, porque ele apresentou também lá na Comissão de Seguridade Social, que foi também aquele momento que a gente nem estava, né, participando, e de repente foi de emergência a reunião. E todos os partidos, em oposição, tudo, eles se concentraram nisso.
todo mundo, né, com a finalidade de apoiar o ministro em relação a essa propositura. Agora, o mais interessante que eu achei também foi a mobilização que o Ministério da Saúde fez juntamente com as Forças Armadas. Eu achei isso aí uma coisa muito grande. Sabe por quê? Eu sou de Goiás. Houve críticas, inclusive com o pessoal da Federação das Indústrias, postando textos nos jornais, como se estivesse provocando uma reação na população contrária a esse tipo de trazer essas pessoas para o Brasil, que o comércio de Goiás iria ser prejudicado. Eu participei ativamente eu lembro direitinho, quando teve o acidente radioativo com o Césio-137, no qual Goiás, né, sofreu muito com isso. Os produtos, a agricultura, Eu fui num congresso em São Paulo como médico, quando eles viram que eu era de Goiás, eu tive problema para entrar no hotel, você entendeu? Então, assim, nada disso poderia acontecer. Por quê? Primeiro que a situação do coronavírus é totalmente diferente, porque o Césio foi uma coisa real, que aconteceu ali naquele momento, e era uma coisa desconhecida, né? De repente houve toda essa mudança que as pessoas acham que vão ser contaminadas pelo vírus, a população de Anápolis em geral. Na realidade, a transmissão se dá por gotículas, não é por vias aéreas superiores, né? Quer dizer, alarmou, houve um alarme. Mas, na realidade, foi contornada essa situação e eu vi lá a estrutura, né, que eles ficariam num hotel 4 estrelas, na realidade. Porque o que o exército, né? Olha, o que eles montaram ali é uma coisa assim que eu até falei, eu como médico queria dar plantão aqui nesse local, porque está muito confortável. Até a estrutura para as crianças. Né? Exato, berço. Uma coisa que me chamou a atenção foi o Mandetta, o ministro. Ele chegou lá, nós entramos num quarto, e tinha o blackout, né? E mais a cortina. Ele olhou e falou assim, olha, essa cortina, ela não é a ideal, porque isso aqui tem que passar o álcool gel aqui nessa região, então isso aí pode... Retira o tecido e deixa exatamente. De repente, não, nós vamos providenciar. Quando nós fomos visitar os outros quartos, já não tinha mais a cortina. Então você tem lá, frigobar completo, uma cesta de frutas, tudo para criança, para o adulto, diversão. Então, assim, tem a ala branca, a ala amarela, a ala vermelha, e como, se for o caso, serem transportados. E o diagnóstico com o PSR, específico para isso. E os resultados já deram, né? Exatamente. Os primeiros exames já deram negativos, o que exatamente. É muito bom, quer dizer, mas isso não impede, e é isso que nós, enquanto população, precisamos nos conscientizar, né? As doenças respiratórias e o autocuidado que a gente fala das boas práticas, desde a lavagem das mãos, ao cuidado com os ambientes ventilados, cuidar ao tossir e respirar, vale para praticamente tudo. Mas o planejamento que está sendo dado, sabe? Porque este grupo é um grupo que está isolado, que todos os procedimentos acadêmicos, ou seja, todas as boas práticas de um isolamento com os equipamentos está sendo dado. E a gente precisa também, e o ministro Mandetta tem falado muito sobre isso, né? Até o momento, nós não temos nenhum caso confirmado no Brasil, que é muito bom, é excelente. Mas a gente precisa ter uma programação e também estar preparado para outros cenários. Quais os outros cenários, né? Uma dessas pessoas que foram repatriadas apresentar, ou outras pessoas que passaram pela área, pelo epicentro, ou tiveram contato, que possam estar chegando ao Brasil, apresentar os sinais e sintomas. Então, isso são os cuidados que a gente precisa ter, porque o deslocamento das pessoas hoje é muito rápido. Quando a senhora fala isso, me veio logo à mente o Carnaval. Exato. Nós estamos às vésperas do Carnaval, uma festa caracterizada pela concentração de pessoas, e o Brasil recebe muita gente de fora nessa época do ano. O que está sendo pensado, está sendo feito em relação a isso? Primeiro, todos os cuidados, eles são necessários. Aqueles cuidados que a gente já falou. O nosso carnaval, o mais forte dele é na rua, né? Aí eu chamo a atenção para as pessoas que estão chegando. Se eu estou chegando e se eu vim de uma área de risco ou dos países que já tem, eu também preciso evitar estar em grandes aglomerações. Eu preciso ter a responsabilidade
de quando chego no Brasil, dizer, olha, eu estou vindo da China. Não precisa necessariamente isso. Eu estou com febre, eu estou com uma indisposição, eu estou com coriza. Eu também tenho que tomar. Sabe, eu acho que a responsabilidade de cada um de nós, enquanto cidadãos, ela tem que ser muito grande. Porque dizer que nós não vamos ter o carnaval, doutor Calil, o senhor que é médico, dá para a gente dizer num país que essa é uma grande festividade, ela faz parte da nossa cultura, proibir as festas de carnaval, impossível. Agora, mas orientar, e o Ministério da Saúde está também trabalhando para essas orientações com relação aos ambientes. E tem o outro lado também, né, doutor? O senhor comentou há pouco que o senhor foi alvo de preconceito na época do SESI 137. Exato. E a gente já sabe, já viu vídeo circulando na imprensa e tal, de brasileiros e europeus também, em seus países, que quando vem um asiático, né, que acha que é um chinês, já tem uma ação preconceituosa, já acha que aquela pessoa, obrigatoriamente, é portador. É portador. Muitas vezes aquela pessoa nunca nem saiu do país. Ela tem o olhinho puxado, mas nasceu aqui, nunca foi à China. Né? Então, a gente também tem que ter, nós que vamos receber essas pessoas, também tem que ter consciência em relação a isso. Exato. E uma coisa que chama atenção, por exemplo, falar assim, mas não precisava fazer toda essa estrutura. Claro que precisa. Porque se você não fizer e ter um caso, e aí? A vida é muito preciosa. Sim. A gente não pode, né? Não, e daí é a omissão do governo. É a omissão do governo. Seria a omissão do governo, por isso que isso é importante. Corretamente. Eu agiria da mesma maneira. Essa medida provisória que foi editada agora, dia 10 de fevereiro, a 921, ela abre um crédito extraordinário de mais de 11 milhões de reais para o Ministério da Defesa. Acredito que também não vai haver dificuldade alguma na aprovação dessa medida provisória, né? Também não acredito. E tenho certeza, para esse fim, porque é exatamente para esse fim. Mas se o próprio Ministério da Saúde tiver necessidade de ampliação dos recursos, que nós sabemos que os recursos da saúde são muito limitados, e a gente está sob a égide da Emenda Constitucional 95, que é o teto de gastos em todos os setores. Nós, da Comissão de Seguridade Social e Família, da Frente Parlamentar Mista da Saúde, nós não vamos medir esforços para a gente buscar, junto com a Comissão Mista do Orçamento, o remanejamento orçamentário e garantir os recursos necessários para que o país esteja preparado. Quando o ministro Mandetta coloca que ele está comprando luvas, máscaras, aventais para proteção, esses equipamentos, tomara que não precisem serem utilizados. E eles não serão desperdiçados, não irão ser jogados fora, porque a gente usa isso no dia a dia nos serviços de saúde. Então, ter um estoque de segurança... Já estava em falta, né? Ter um estoque de segurança também é ter um bom planejamento para aquilo que a gente vai enfrentar. E se para a gente poder ter um estoque de segurança, a gente precisa de mais recursos para a área da saúde, nós vamos trabalhar com certeza aqui na casa para garantir. Não será omissão do Congresso, eu tenho certeza que vai dificultar a vida. Eu achei interessante também, ele anunciou lá, por exemplo, o Goiás tem um laboratório central, né? O LACEN. E ele equipou o laboratório. Eu perguntei até para ele, ministro, quanto tempo a gente faria o diagnóstico de uma patologia dessa? Ele falou o seguinte, nós tivemos vários casos suspeitos, é feita uma virologia desses pacientes, a maioria é afastado, né, portador de influenza, alguma outra coisa assim. Agora, com o específico, um dia. Agora, em Goiás, você colher de manhã, 1 hora, 2 horas, você já tem o diagnóstico. Pois é, o Brasil... Quer dizer, todo mundo ganha com isso, Maristela, né? nós temos uma coisa que a gente precisa reconhecer. Quando as pessoas falam do SUS, a gente vê só uma parte do SUS. A gente vê a parte de uma emergência superlotada, a gente vê a dificuldade num exame de alto custo ou de uma consulta especializada. Mas a expertise, o conhecimento que o Sistema Único de Saúde tem no Brasil, a qualidade dos trabalhadores da área da saúde, e aqui eu quero destacar de todos, mas neste caso, por exemplo, a expertise que tem a Secretaria Nacional de Vigilância e Saúde, a nossa Anvisa, as nossas vigilâncias sanitárias e vigilância epidemiológica nos estados. E isso tudo se reproduz nos municípios. E esse saber ele vai passando e vai se aperfeiçoando durante o tempo. Então, a gente precisa reconhecer porque eles, além de serem estudiosos, eles vivem o dia a dia nos municípios. Então, todas as ações da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica em cada um dos municípios, são ações da saúde
que estão dando esses resultados nos nossos LACENs, que são os laboratórios públicos. Deputado, exato, inclusive que estão à frente disso, não é isso? Acho que é importante dizer. E lembrar também, quando a gente fala da excelência do SUS, que o SUS, salvo engano da minha parte, é o maior programa de transplante de órgãos coordenado pelo setor, pelo poder público do planeta. Financiado com recursos públicos. Então, do planeta. Nós temos dificuldades no Sistema Único de Saúde, mas a gente tem excelentes resultados também. Eu cresci no serviço público, né? Eu ingressei. Aliás, eu sou aluno da escola pública, né? Do primário até a residência médica. Mas eu entrei no serviço como médico, cirurgião pediátrico, para valer mesmo, né? Com especialidade em 85. E eu investi muito, e eu cresci muito na minha profissão em função do serviço público. Tudo que eu tenho, assim, de experiência, é o serviço público. E aí eu valorizo muito isso, é o que a Carmen falou aqui agora. Então, assim, a gente tem que valorizar para que tenha um atendimento melhor, né? O Brasil precisa disso. Eu queria colocar, só para a gente terminar o nosso programa, que os ministros da saúde dos países do Mercosul vão se reunir para discutir esse assunto, né? E à frente disso está o ministro Mandetta, o Brasil, com toda essa expertise que foi desenvolvida, né? Então, dá para se dizer que o Brasil está liderando esse processo aqui na América do Sul. A senhora concorda? Dá, concordo, e é importante para aqueles que não estão compreendendo também o porquê que o Brasil tem que apoiar. Nós precisamos apoiar e repassar todo o conhecimento e até aquilo que for necessário para esses países em função das nossas fronteiras, né, doutor Calil? Eu acho, nós temos fronteiras secas aí que se atravessa de um país para o outro com muita tranquilidade. Então, para a nossa segurança também é importante que os serviços de saúde e que eles estejam preparados para isso. Essa capacitação técnica também está sendo feita aqui, né, na Fundação Oswaldo Cruz. Exato. São 4 laboratórios também, né, no Brasil para o diagnóstico do coronavírus. Inclusive, eu questionei no dia lá o ministro, questionei assim, né, no bom sentido, de que o Brasil faz fronteira com o Paraguai, por exemplo, né? Em Foz do Iguaçu ali, no qual você tem a grande quantidade de chineses que tem ali produtos importados, né, que chegam da China para lá. Então, o Brasil é o líder da América Latina, né? É um país que tem uma infraestrutura que eles não dão conta de fazer igual né, é realizado aqui. Então, esse é o diferencial. O Brasil é o líder, né, na América Latina. Ajudando eles, nós vamos estar ajudando todos os brasileiros também em função das nossas fronteiras secas. Jornalista costuma dizer que notícia boa é notícia ruim, mas a gente poder fazer um programa que mostra que o Brasil se saiu muito bem em algo tão difícil, de forma tão rápida, também é muito bom, né? Foi muito rápido, né? Você viu que aquele dia o ministro, ele deixou bem claro, nós pegamos os protocolos de Estados Unidos, Europa, tudo, e fizemos um apanhado geral. E isso foi rápido. Muito rápido. Muito rápido. Tanto é que o nosso programa também. A equipe trabalhou muito. Muito rápido. Deputada Carmen Zanotto, muito obrigada. Deputado, muito obrigada. O Câmara Debate fica por aqui. Eu conversei sobre o coronavírus com os deputados Dr. Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, e Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Eu sou Maristela Santana, agradeço a sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara, e você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. A gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.